F-16 americano, tanques polacos, as artilharias autopropulsadas checas, mísseis de longo alcance, vários sistemas de defesa aérea e centenas de milhares de drones ucranianos, sem os quais já não é possível imaginar a linha da frente. Isto é apenas parte das armas com as quais as forças armadas ucranianas estão entrando no quarto ano da guerra em larga escala da Rússia contra a Ucrânia. Durante este período, Kiev demonstrou uma defesa bem-sucedida contra a agressão russa. A capital da Ucrânia resistiu e não caiu em 3 dias, como gritavam os propagandistas russos. Agora, a retórica deles já mudou, dizem, não se falou em 3 dias e a guerra deve acabar o mais rápido possível. A guerra provavelmente já não é tão popular entre a população russa. Ela arrastou-se e os sentimentos maliciosos que foram transmitidos pela propaganda russa e pelas autoridades russas em 2022 a 2023 não se concretizaram. Obviamente, uma curta guerra vitoriosa não deu certo, então a propaganda russa fica corrigindo algumas mensagens. A Ucrânia alcançou sozinha os primeiros sucessos militares antes mesmo de receber apoio estrangeiro. Após a invasão das tropas russas em 24 de fevereiro de 2022 pelo norte, leste e sul, o Kremlin conseguiu ocupar temporariamente territórios significativos das regiões de Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Zaporídia e Kherson. No entanto, os militares ucranianos contiveram o ataque e esperavam o momento certo, quando os soldados do país agressor estavam exaustos, contra-atacaram. Os dados de inteligência falharam. Não conseguiram analisar e ter em conta corretamente as capacidades da resistência ucraniana, a controlabilidade das tropas ucranianas, a determinação dos aliados ocidentais, e tudo isto levou à paralisação da ofensiva russa nas regiões de Kiev, Chernihiv e Sumy. Enormes frontes formaram vários milhares de quilômetros de extensão. Após a libertação das cidades das tropas russas em Bucha, Hostomel e outras cidades da região de Kiev, uma equipe de investigação internacional documentou fatos de execuções em massa, tortura e maus-tratos a residentes locais. Foram encontradas câmaras de tortura. O impensável aconteceu aqui. Vimos a face cruel do exército de Putin. Vimos com que imprudência e frieza eles ocuparam a cidade. Aqui em Bucha vimos que a humanidade foi destruída e o mundo inteiro estava de luto junto com os moradores de Bucha. São eles, como disse, que defendem as fronteiras da Europa, a humanidade, a democracia, e é por isso que os apoiamos nesta importante luta. Os países ocidentais decidiram fornecer apoio militar sério para a Ucrânia. Então, Kiev planejou mais 2 operações militares em grande escala. As forças armadas ucranianas libertaram grandes territórios da região de Kharkiv em setembro de 2022. A Rússia perdeu centros logísticos em cidades como Izium e Kupiansk. Durante a retirada, as tropas russas deixaram para trás grandes arsenais de equipamentos e munições que mais tarde foram utilizados pelo exército ucraniano. Posteriormente, destruindo metodicamente postos de comando e a logística dos invasores, incluindo ataques à ponte de Antonivsky, que os russos usavam para fornecer munições da Crimeia, que está temporariamente ocupada pela Rússia. Em novembro, o exército ucraniano forçou a Federação Russa a recuar para a margem esquerda do rio Dnipro. Assim, as forças armadas ucranianas libertaram Kherson sem grandes perdas. A cada novo ataque ficava claro que a ponte não duraria tanto, e mais cedo ou mais tarde seria destruída. Naquela época, ainda havia muita água. Um amplo leito do rio Dnipro. O exército russo estava bem ciente de que se a ponte desabasse, o grupo da margem direita do Dnipro permaneceria isolado e seria destruído. Foi decidido então a retirada do pessoal. A agressão russa mostrou que o ditador Putin está tão ansioso por alcançar pelo menos algumas vitórias na Ucrânia que é incapaz de defender o seu próprio estado. Em 6 de agosto de 2024, o exército ucraniano iniciou uma operação na região de Kursk, na Rússia. Para Moscou, isso acabou sendo uma surpresa. As forças armadas ucranianas cruzaram a fronteira praticamente sem encontrar qualquer resistência. Como afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o objetivo desta operação é impedir uma nova ofensiva do Kremlin nas regiões de Sumy e Kharkiv. Até hoje, as forças armadas russas transferem recursos significativos para a região de Kursk, enfraquecendo as suas posições em outras direções do fronte. Durante mais de 6 meses da operação em Kursk, segundo o Estado-Maior da Ucrânia, as perdas russas atingiram cerca de 40 mil pessoas, das quais mais de 16 mil não voltaram mais.
Uma das tarefas da Operação de Kursk, que foi concluída e está sendo executada hoje, é retirar as reservas russas de outros setores da frente. Deixe-me lembrar, por exemplo, na direção do Dnipro, em Zaporígia, as unidades foram retiradas e foram para a região de Kursk. Em particular, estamos falando do Corpo de Fuzileiros Navais. Esta é a 810ª Brigada de Fuzileiros Navais. O Kremlin não só não se preocupa com as vítimas civis na Ucrânia, mas também na Rússia. Em 1º de fevereiro de 2025, conforme relatado pelo exército ucraniano, a aviação russa atingiu um internato em Sudza, região de Kursk, com uma bomba aérea guiada. Este estabelecimento era tradicionalmente utilizado pelos moradores locais como abrigo contra bombardeios. Como resultado, pelo menos 4 pessoas morreram. O Kremlin, como sempre, culpou as forças armadas ucranianas pelo ocorrido. A liderança russa não se preocupa com as perdas dos seus soldados. Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, durante a invasão russa em larga escala, o exército do país agressor perdeu mais de 850 mil pessoas mortas e feridas. Putin não foi capaz de compensar perdas tão enormes com uma mobilização oculta. Por isso encontrou um novo aliado, o mesmo ditador desonesto Kim Jong-un. Agora, além de utilizar drones iranianos na Ucrânia, Moscou também tem como alvo os militares norte-coreanos para o massacre. Segundo o Estado-Maior da Ucrânia, cerca de 12 mil soldados norte-coreanos participam nas batalhas na região de Kursk. Destes, cerca de 4 mil já foram eliminados ou feridos. Também existem prisioneiros. Não me lembro exatamente, mas houve algum tipo de ataque e fiquei ferido. Depois da batalha, teve a retirada, porque eu estava ferido, não conseguia me mexer e fiquei uns 3, 4, 5 dias sozinho. Depois disso, as tropas ucranianas me encontraram, me deram alguma injeção e me transportaram para cá de carro. Moscou não é capaz de manter a intensificação dos combates como no início da invasão da Ucrânia. O Kremlin está passando por uma grande escassez de armas e está gastando o que resta de equipamento da era soviética que está sendo utilizado em batalhas. E a Ucrânia, além do fornecimento regular de ajuda militar dos seus aliados, também está aumentando a sua própria produção. Não estamos falando apenas de munições de artilharia, mas também de veículos blindados pesados e drones de alta qualidade, tanto na água como no solo e no ar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que em novembro de 2024, mais de 800 empresas do complexo industrial militar operam no país. Estas incluem empresas europeias de defesa, alemãs, britânicas e franco-alemãs. Se outrora, anos atrás, a indústria de defesa ucraniana parecia, infelizmente, desamparada, agora é uma indústria que está a caminho da liderança, pelo menos na Europa. Estas são indústrias das quais a Ucrânia pode orgulhar-se. Graças às suas indústrias de defesa, a Ucrânia deverá tornar-se um dos principais doadores de segurança mundial e um player muito forte no mercado mundial de armas e de tecnologia de defesa. Todos que estarão conosco, que estarão com a Ucrânia, tenho certeza, vencerão. Moscou continua perdendo seus equipamentos. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o exército do país agressor perdeu dezenas de milhares de sistemas de artilharia, veículos de transporte de soldados, drones, mais de 10 mil tanques e outros equipamentos. Os analistas já notam uma diminuição no número de confrontos militares por dia, em comparação com os meses anteriores. Há 2 meses atrás, falávamos de pelo menos 200. E para nós, o número de 130 a 140 de confrontos militares era algo comum. A Rússia quer parecer onipotente e invencível, mas mesmo ela é forçada a reduzir significativamente a intensidade dos confrontos militares. Se falarmos sobre a proporção entre novembro e dezembro, agora a intensidade das operações militares por parte da Federação Russa caiu 3 vezes. A Ucrânia está disposta a lutar pela sua independência e liberdade, e a União Europeia apoia plenamente Kyiv no seu esforço. O conceito de paz através da força da nova administração americana é consistente com a abordagem do Estado ucraniano. Apesar do fato de o ditador russo Putin continuar ameaçando o mundo civilizado, as suas políticas na nova realidade prejudicam a própria Rússia. Gostaria de lembrar que o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já afirmou que o chefe do Kremlin está destruindo a Federação Russa ao recusar-se a parar a guerra contra a Ucrânia. Mikita Skoblikov, para o canal Freedom.